Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, os irmãos, irmãs, estamos aqui diante de duas leituras um pouco que podem representar dois tipos de análise diante da revelação. A primeira, a preocupação de Abraão de manter a sua estirpe, a descendência com pureza de um povo escolhido por Deus. Os hebreus tinham muito isso, não querer misturar a sua raça. É por orgulho? Não, ali já tem um projeto divino, que é aquilo que eu sempre falo, que vocês têm que ter na mente. Deus não tinha possibilidade de separar um povo pela moral ainda. Por quê? Que a moral ainda não estava bem formada, eles não tinham ainda nem consciência que tinha só um Deus, lembra? Então o que era necessário? Que Deus escolhesse um povo com características exteriores diferentes, não comer carne de porco, a raça hebreus, a mesma raça. E aquele povo ser formado na revelação progressiva até a vinda de Cristo. Então aqui Abraão sepulta sua esposa e pede que busque Rebeca, para não ter nenhum tipo de mistura com os cananeus que são de terra, são pagãos, né? Comparando com os hebreus. Então aqui começa já com a promessa feita a Abraão, essa promessa de revelação a um povo. Então Deus separa um povo e ali coloca todas as características desse povo, todas as leis, tudo, todos os seus costumes, para que esse povo seja separado por características exteriores até a vinda de Cristo. Quando chega em Jesus, há uma universalização da revelação. Né? Quando Cristo chega, ele quebra, né? Vá pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, dos hebreus, quebra. Só que vocês vão ver que em Atos dos Apóstolos a dificuldade dos hebreus de entender isso, né? Vai na casa de Cornélio, não, mas ele é pagão, vai fazer circuncisão ou não vai? Paulo que briga para não fazer. Essa universalização que acontece mais claramente no Evangelho, ela confunde um pouco os hebreus. Os hebreus têm dificuldade, né? Tem aqueles que são, o próprio Pedro, coitado, que no Concílio de Jerusalém é a favor de Paulo, mas depois lá na carta aos Gálatas, Pedro estava comendo com os pagãos, aí chegou, não sei se foi Tiago, alguns de Jerusalém, Pedro ficou com vergonha,
e se afastou, né? O que Paulo fez? Como que tu, que falas dos pagãos, te comporta como um pagão? Ó, Paulo puxando a orelha do Papa, né? Por quê? Porque é todo um processo meio que confuso entre a raça escolhida e essa universalização da revelação da fé para todos os povos. E aqui no Evangelho tem esse chamado de Mateus, que é belíssimo, né? Viu um homem e disse, segue-me. E ele se levantou. Tem um quadro famoso sobre o chamado de Mateus lá em Roma, feito por Caravaggio, que é uma luz que entra e Mateus que olha, né? Algo extraordinário. E Mateus já era pecador, apesar de ser judeu, né? Mateus ainda é judeu. Mas na hora que Jesus estava comendo com Mateus, fala que existiam vários cobradores de impostos, pecadores, que provavelmente não eram só judeus. E aí alguns fariseus, esses fariseus são aqueles que têm a lei, né? Jesus tinha raiva, hipocrisia. Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Com esses aí, né? É sempre o fariseu. Lembra lá, o fariseu e o publicano? Senhor, que bom que eu não sou como esse aí. Eu pago o imposto, pago o dízimo, devolvo o dízimo. Eu faço aqui, faço jejum. Não sou como esse publicano. Aqui entra uma coisa também que eu tenho batido na tecla na paróquia São Paulo VI. Nós não estamos formando santos de bolhas, né? Um outro erro da Igreja Católica é que aqui no Brasil, nos últimos tempos teve uma ala progressista de esquerda na igreja, quebrando tudo, e uma contra-reação de um povo, claro, que buscava a fé, mas acabou tendo um sentimento de que não se deveria misturar também, né? Cuidado, ali é espírita, vai se contaminar. A pessoa estava no barzinho, o fulano, pelo amor de Deus, isso não existe mais. Vocês estão sendo cada vez mais formados na fé para estar no meio do povo. Ah, mas eu não preciso ir. Claro que vocês têm que usar o bom senso de frequentar aquilo que vocês acham que vale a pena, né? Eu não estou falando para vocês irem para boate e toda vez, ou ir para uma swingers, né? É claro que eu não estou falando isso. Agora, está no trabalho, inserido, conversando, seja com espírita, seja com protestante, seja com uma candomblé, ali, amigo, e começar a evangelizar usando a maior arma que, segundo Aristóteles, existe. Qual que é? A amizade. A amizade. Não existe arma maior que essa para evangelizar. É você estar inserido, né? É você, o espírita, não, vamos lá na minha casa. Claro. Que medo de contar. Não, vá. Protestante. E quando você for questionado, evangelize no diálogo, né? No amor. Quando essas pessoas precisarem de você, estenda a mão, ajude, e vai ganhando credibilidade, né? Quando tiver a festinha do trabalho, de onde você trabalha, vá. Ah, não, padre, não, mas se o senhor vê como é que essas festas, é só bebedeira e gritar. Vá! Você não precisa fazer isso. Esteja ali, rindo, cumprimentando, dando afeto. E quando alguém falar alguma coisa de crítica, responda com tranquilidade. É um sal que você põe lá na terra. Não é um sal que você guarda no frasco, né? Daqui a pouco tem os frascozinhos dos paroquianos da Paulo VI, né? Que não se mistura com a terra. Não, é misturado. Tem que estar lá no meio. Essa ideia tem que estar muito firme na cabeça de vocês, né? Nós somos sal. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, de Jesus, mas sim os doentes.
Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Sacrifício que Jesus fala, não, aqui não é aquele sacrifício nosso hoje, né? Que sacrifício que ele está falando? Dos ritos, dos animais, né? Porque o que acontecia? O povo judeu começou a ficar com a fé exterior. Então tudo eles iam lá, levava rolinha, o bezerro, tal, mas interiormente não mudavam. Então quero misericórdia. Que vocês estejam abertos aos que erram, né? Não sei, encontra aí uma prostituta, conversa, dialoga. Não, eu tenho vergonha de ir na sua igreja. Não, lá é o lugar que você tem que frequentar. Vai, né? Sempre é o apostolado de um a um. É o apostolado mais forte que existe. Porque essa do padre, de vir gente aqui que quase não vem, e eu falar em massa, pode até ter uma eficácia pela graça do Espírito Santo, mas não se compara com o apostolado de amizade. Não se compara. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ah, padre, mas como é que eu tenho, quando que eu tenho que ir, Olha, não existe regra de bolo. Você sempre tem que estar com a sua razão iluminada pela fé, pela graça, e pedir também para Deus, para Ele te dar sabedoria, para decidir cada momento, né? Tudo bem, existem coisas que podem ser realmente inconvenientes. Não estou falando também que você tem que estar sempre, né? Mas você tem que tomar cuidado para você não tomar a fachada de pessoa chata. Ninguém vai para a igreja se você é uma pessoa chata, que aponta os erros, que não se mistura, que não quer estar ali junto, né? Não vai. Ninguém vai querer conhecer a igreja de alguém que é insuportável. Então, tentem, primeiro, aprofundar na fé. Formação, oração, e depois vá no meio do mundo, ali, no hospital, nas lojas, né, com o cliente. Outro dia eu estava numa festa de aniversário aqui, não tem nada, todo mundo toma cerveja e tal, papapá. Aí começa uma protestante. Mas e aqueles negócios que os católicos usam? Que na mão, no braço, como é que funciona? Aí eu falei, depende. Tem pessoas que têm fé em Deus e usam o sacramental. Essas pessoas têm realmente um grande poder com o sacramental, pela fé que tem em Deus. Tem pessoas que não têm fé em Deus e usam como amuleto. É pecado grave. A pessoa ficou assim, nossa, é assim que vocês pensam? É. Aí eu concordo. Né? Aí eu concordo. Está ali, no meio. Aí um outro gritou, e a imagem? No meio. A festa. Né? Por pessoas que nunca eu teria acesso. Então, percam a oportunidade de evangelizar. Mas sejam sempre simpáticos, acolhedores, inovadores, que tenham o dom de servir na amizade. Porque, repito, a evangelização feita com a amizade e no serviço, ela é muito eficaz. Muito eficaz. Ofertório.